Hoje o tema do vídeo é sobre uma arte marcial famosa dentro do octógono. E isto mesmo que você ouviu, hoje é o dia de falar da arte suave. Hoje é o dia do Jiu-Jitsu. Galera, deixa eu te falar, nesse tempo tão tortuoso que a gente está vivendo, né? Crise vindo aí, um índice de desemprego grande, empresas fechando, como a parada lá da Ford, né? Quem diria, né, que uma empresa tão consolidada aqui no nosso país fecharia? Tá te preocupando essa crise? Se você está pensando o que fazer, eu tenho uma resposta para você. Acesse o link que está aqui na descrição e conheça o curso Descomplica o Upgrade, da Bruna Siqueira, casca grossa em marketing digital. Aprenda a investir com sabedoria e conhecimento, porque conhecimento é poder. Mude de vez a sua realidade. Aprenda a investir e aprenda a lidar com o mercado de trabalho nessa nova era que a gente está vivendo. Porque quem entra no marketing digital, quem aprende a vender na internet, não se arrepende. Confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Então, galera, antes de mais nada, deixa o seu like, cara. Se inscreve nesse canal que aqui tem conteúdo casca grossa. Você já fez isso? Já deixou seu like, se inscreveu no canal, ativou o sininho? Então vem comigo. Vamos lá. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial japonesa, mas a verdade é que ela não é nascida no Japão. Ela não nasceu no Japão. Ela se originou lá nos monastérios hindus na Índia, trazida há aproximadamente 3.000 anos, a 2.000 anos atrás, trazida para o Japão, onde começou o seu treinamento, se tornando uma arte marcial fantástica, incrível. Essa arte marcial focada no combate de solo, ou seja, no combate no chão, por assim dizer, é extremamente versátil e poderosa. Contudo, durante um período específico no seu país de origem, Japão, por assim dizer, já que os japoneses acreditam que ela teve maior aspiração, a maior força no próprio Japão, tanto que é considerado jiu-jitsu, é uma palavra japonesa que significa arte suave. Essa arte marcial teve um declínio, ela teve uma queda no Japão. E essa queda resultou na força e surgimento de uma arte marcial, digamos, irmã dela, que é o judô, criado por Jigoro Kano. E é nesse ponto aí que eu quero chegar. Vamos lá. À medida que o jiu-jitsu foi crescendo de novo, ele adquiriu vários adeptos. Tanto que hoje, atualmente, ele possui mais de 350 mil pessoas que praticam essa arte marcial tão fantástica e tão dinâmica. A maioria dos lutadores de artes marciais japonesas ou que treinam com o intuito de alcançar alguma habilidade a mais, ter um domínio a mais, escolhem o jiu-jitsu como arte secundária, justamente por já treinarem alguma arte marcial em pé. Vão logo para o extremo, né, que é uma arte marcial de solo, ok? Mas vamos lá. Continuando, avançando um pouco no tempo, né, a gente precisa aproximadamente, na data de 1914, lá no estado do Pará, mais precisamente na cidade de Belém, a gente tem um camarada chamado Etsai Maeda. Etsai Maeda, ou Conde Komba, foi um mestre de judô e de jiu-jitsu, discípulo direto de Jigoro Kano. Ele, até campeão, foi convidado, vindo com a comunidade japonesa, ele foi convidado a ensinar a um jovem, já e que ele se sentiu tão agradecido pela recepção e pelo seu novo amigo, Gastão Gracie,
E aí ele decidiu ensinar o filho mais velho deste seu amigo, Carlos Gracie. Opa! Falei o nome aí que te deixou uma pulga atrás da orelha, né? Isso mesmo. O Carlos Gracie é ninguém mais, ninguém menos do que irmão do Hélio Gracie. E um dos pioneiros do Jiu-Jitsu Gracie. Isso mesmo, ou o Brazilian Jiu-Jitsu. Mas deixa que eu vou chegar lá. Continuando. O Jiu-Jitsu que aprendeu com Maeda teve grande significância. E Carlos, fascinado pela arte, por assim dizer, transmitiu o conhecimento aos seus irmãos, incluindo o mais novo deles, ou mais franzino, Hélio Gracie. Contudo, Hélio foi proibido de treinar, sua condição física, sua fragilidade o impediam de trocar combates com os irmãos. Portanto, se limitava apenas a observar os treinos. Em 1925, a família Gracie, já com residência no Rio de Janeiro, tinha sua própria academia, em que ministrava aulas de jiu-jitsu. E um belo dia, gravem isso que eu vou falar com vocês, em um belo dia, um aluno veio tomar aula com Carlos, mas Carlos Gracie não estava no local. Hélio ofereceu dar aula para o aluno até seu irmão chegar. O aluno aceitou. O Carlos, depois de um tempo, chegou. E ao chegar, pediu desculpas pelo atraso e disse que daria início à aula para o aluno. O aluno disse que não precisava se preocupar, que tinha treinado com o Hélio e que daqui em diante queria treinar com o Hélio. Naquele dito momento, nascia o professor Hélio Gracie. Porque Hélio, lembra que eu falei antes, Hélio foi proibido de treinar devido à sua condição. E esse é o ponto determinante. Observando constantemente o treino dos irmãos e memorizando as técnicas, Hélio viu que as técnicas, então trabalhadas, tinham uma certa dificuldade. E na sua humilde expressão, ele disse: eu coloquei um macaquinho para fazer força, porque eu não tinha força. Então, Hélio foi fazendo experimentações com as técnicas e as alterando, transformando elas num estilo que fosse realmente eficiente e que qualquer pessoa, de qualquer idade ou sexo, pudesse utilizar para se proteger e se defender, tornando o jiu-jitsu do estilo Gracie, ou jiu-jitsu Gracie, ou Brazilian Jiu-Jitsu, uma arte marcial responsabilidade e extremamente eficiente. Mas, apesar dos desafios que foram fazendo, porque ele fazia muitos desafios, era comum que tanto Carlos quanto Hélio postassem desafios para outros mestres. Parecia em destaque em jornais. Fulano da capoeira vai enfrentar o Hélio Gracie do jiu-jitsu. Fulano do karatê enfrenta Hélio Gracie do jiu-jitsu. Até que os desafiantes japoneses do jiu-jitsu chegaram também para enfrentar o Hélio Gracie. Lutas históricas também foram travadas. Mas um ponto mais importante que eu quero chegar é exatamente aqui. Vamos lá. Avançando um pouco mais, quando Rorion Gracie, filho mais velho de Hélio, foi para os Estados Unidos e teve alguns sofrimentos, algumas dificuldades, que é natural para qualquer imigrante que vai para outra terra, ele, já dando aulas em garagens, ele decidiu criar um evento e foi ganhando notoriedade. Foi como ele costuma dizer, né? Eu ensinei o estrangulamento, o triângulo para o Mel Gibson numa máquina mortífera. Tudo isso foi dando a ele responsabilidade, notoriedade e deu a ele capacidade de ser reconhecido. Foi assim que ele fundou aquilo que a gente conhece hoje como UFC. Mas a jogada do Rorion não foi essa. O que o Rorion fez? Rorion queria provar que o Jiu-Jitsu Gracie era superior
a outras artes marciais, como ele mesmo dizia. Para isso, Rorion Gracie fez a seguinte opção. Falou com seus sobrinhos, seus irmãos mais velhos, né, que lutassem entre si e disputasse aquele que ganhasse de todos, tá, iria para o UFC representar o jiu-jitsu no UFC. O jovem Royce Gracie foi escolhido. Royce entrou lá no octógono, magrinho, de kimono, e foi lutar. Adivinha? Royce Gracie ganhou o UFC. Ele entrou pro Hall da Fama. E você já sabe o que já falei aqui no canal, inclusive tem um vídeo na descrição, tá? Sobre os lutadores mais casca grossa, tá lá, dá uma conferida. Royce Gracie entrou pra fama e glória, estando no Hall da Fama do UFC, como primeiro campeão do UFC. Num tempo que não tinha regra. Era aquele cara de 110 contra um cara de 80, não tinha regra, não tinha peso. Era uma arte contra outra arte. Ganhava quem era melhor, quem era mais capacitado. O jiu-jitsu ganhou notoriedade. E hoje o jiu-jitsu Gracie, ou jiu-jitsu, ficou reconhecido mundialmente e obrigatório dentro do UFC. Então, se você, meu amigo, quer entrar dentro do UFC, ou quer aprender jiu-jitsu com a intenção de entrar no UFC, saiba que você tem que aprender. Porque se você não consegue lutar bem no UFC. Atletas esses que praticam jiu-jitsu, mesmo o do Gracie ou não dos Gracies. Anderson Silva, faixa preta de jiu-jitsu. Os irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro, faixa preta de jiu-jitsu. Demian Maia, faixa preta de jiu-jitsu. Cara de Sapato, faixa preta de jiu-jitsu. BJ Penn, faixa preta de jiu-jitsu. E temos outros grandes nomes. Vou dar mais alguns nomes aqui para vocês. Tá? Celebridade, casca grossa que se tornou adepta do jiu-jitsu. E faixa preta de jiu-jitsu, Gracie. Chuck Norris. Que é outro cara que começou há pouco tempo. Keanu Reeves. Esse mesmo. Estrela dos filmes do Matrix, que fez a trilogia até então de John Wick. Praticava jiu-jitsu para as cenas e se tornou adepto dessa arte. E a partir de então não quis praticar outra coisa que não fosse jiu-jitsu, se tornando ainda mais adepto dessa arte. E aí, esse vídeo é bom para você? Deixa seu like, cara, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto.